Olá, Genlabers! Hoje nós vamos falar do que você precisa saber sobre as leucemias agudas. Eu sou a doutora Carol Barbieri, pós-doc aqui no Genlab, e hoje nós vamos falar sobre leucemias agudas, causas, sintomas, tratamento. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreva no canal, deixa seu like, porque assim vocês vão ajudar a gente a levar conhecimento para mais pessoas. Então bora lá? O que é leucemia aguda? Leucemia aguda, gente, é um tipo de câncer que está diretamente relacionado com a hematopoiese. E a hematopoiese nada mais é do que o processo de formação das nossas células sanguíneas. Antes das nossas células sanguíneas se tornarem células maduras com capacidade para migrarem para a corrente sanguínea, elas passam por um processo de transformação, por um processo de formação e desenvolvimento num local do nosso corpo chamado medula óssea. E a partir de uma célula pluripotente que tem capacidade de decidir se vai seguir o caminho para se desenvolver numa célula mieloide ou se ela vai querer seguir o caminho e se desenvolver numa célula mieloide. Então existe aqui, como eu estou mostrando nesse esquema aqui, todo um processo maturativo. Isso em pessoas saudáveis, ok? Nas leucemias podem ocorrer alterações genéticas e moleculares que vão mudar o comportamento normal dessas células tronco hematopoiéticas. E essa condição vai resultar numa produção descontrolada dessas células sanguíneas ainda muito imaturas. E essas células não vão funcionar mais adequadamente. E com o tempo, essa produção descontrolada vai gerar um acúmulo dessas células doentes ali na medula e vai prejudicar todo o processo maturativo. E o acúmulo dessas células doentes ali na medula óssea vai resultar em sinais e sintomas que vão poder ser vistos tanto em testes laboratoriais como também em testes físicos. Então agora a gente vai falar dos sintomas e dos sinais mais comumente encontrados em situação de leucemia aguda. Em testes laboratoriais, é muito comum a gente encontrar trombocitopenia, que vai permitir promover um sangramento desses pacientes, né? Esse sangramento é mais comumente visto na cavidade oral e também nas fossas nasais. A gente pode encontrar ali, naquele teste laboratorial, uma situação de neutropenia, o que vai deixar o indivíduo mais suscetível a infecções. É muito comum também encontrar em situação de leucemia anemia. E essa anemia, ela pode resultar em fadiga, falta de ar, palpitação, dor de cabeça, entre outros. Mas aqui, o que eu quero deixar bem claro é que esses sintomas, eles podem ser vistos em outras situações, não apenas em casos de leucemia. Então, qualquer alteração que você tiver no seu corpo, a melhor opção é sempre consultar um médico. Em testes físicos, é muito comum serem observados gânglios linfáticos inchados, principalmente na região do pescoço e das axilas, dores nas articulações e nos ossos e também, em alguns casos de leucemia, comprometimento do sistema nervoso central. Tipos e subtipos. Hoje, a nossa conversa é com a leucemia aguda. Neste caso, a leucemia ela pode ser linfoblástica ou mieloide. E essa definição se dá a partir do tipo de célula que foi comprometida lá na medula óssea. Eu trouxe aqui algumas características principais da leucemia aguda. Ela se desenvolve rapidamente com um aumento rápido no número de células leucêmicas. As células leucêmicas são muito imaturas e elas são chamadas de blastos e não funcionam normalmente. A progressão da leucemia é rápida, geralmente exigindo tratamento imediato, e os sintomas podem se manifestar rapidamente e serem mais graves. Agora que você já sabe que o tipo é aguda e o subtipo linfoblástica ou mieloide, nós vamos ver o conceito de cada uma delas. Leucemia linfoblástica aguda atinge as células linfóides imaturas, é mais prevalente em crianças, embora também possa ocorrer em adultos. E a leucemia mieloide aguda afeta as células mieloides imaturas, resultando em uma rápida progressão da doença. É comum em adultos, mas também pode
ser observada em crianças. Não é o tema da nossa conversa aqui hoje, as leucemias crônicas, mas ela também existe e ela é ao contrário da leucemia aguda. As células têm uma taxa de crescimento muito mais lenta. Então, só para ficar bem gravadinho na cabeça de vocês, mas se vocês quiserem saber sobre leucemias crônicas, deixa aqui nos comentários que a gente prepara uma aula para vocês também. Então, como a leucemia aguda se desenvolve? Não sei, gente. Por isso que a gente estuda no laboratório, nas nossas pesquisas, a gente tenta entender a causa e a consequência dessa doença. Mas ainda não é nada certo. Pode ser que ela tenha acontecido aleatoriamente, mas existem algumas hipóteses que os estudos se baseiam. Não existe uma única causa que possa ser apontada. O que a gente sabe é que existem alguns fatores de risco que podem aumentar as chances do desenvolvimento da leucemia aguda. Então, como exemplo de fatores de risco ambientais, eu trouxe aqui exposição ao tabaco, exposição ao benzeno, exposição à radiação ionizante, exposição a agrotóxicos. Como exemplo de fatores de risco genéticos, já existem alguns estudos que mostram que síndromes genéticas, como por exemplo a síndrome de Down, podem ter uma relação com o risco do desenvolvimento da leucemia. E é claro também histórico de câncer na família. Diagnóstico e classificação. O diagnóstico, ele se baseia em um conjunto de técnicas, em um conjunto de testes que vão ser associados à clínica do paciente. Então agora a gente vai ver os pilares que fecham o diagnóstico da leucemia aguda. A suspeita principal é a clínica do paciente, né? Quando ele chega lá, muitas vezes na emergência, apresentando alguns sinais e sintomas, então aí começa a investigação por aquela doença. Então os primeiros são hematoscopia e o mielograma. O primeiro, ele vai confirmar a presença de um possível blasto ali no sangue periférico daquele paciente. Isso é visto em uma lâmina, um esfregaço de lâmina, onde o especialista olha aquela situação, como está a célula ali no microscópio. E o mielograma, ele vai permitir a avaliação de características displásicas nos diferentes setores hematopoéticos. Então, posteriormente, é realizada a imunofenotipagem da medula ou do sangue periférico. É nesse momento que a gente pode confirmar o percentual de blastos e também identificar o fenótipo desse blasto, permitindo assim a caracterização do subtipo celular. É nesse momento que a gente identifica se aquela doença é uma doença aguda linfóide ou mieloide. Concomitantemente, são realizados testes de citogenética para identificar as características daquele cromossomo, a técnica de FISH, que é uma técnica específica para avaliar a presença de marcadores genéticos, e a PCR, que é ali que a gente identifica as alterações moleculares mais recorrentes. E nessa fase aqui, dessas três técnicas, o compilado dessas três técnicas é muito importante para a classificação e estratificação de risco desse paciente. E isso não sou eu que estou falando ou o Genlab que está falando. Isso é bem definido de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde. Prognóstico da leucemia. O prognóstico e o tipo de tratamento, ele vai estar baseado de acordo com essas alterações que serão vistas nesses testes que a gente falou anteriormente. A estratificação de risco, ela é fortemente associada ao prognóstico desses pacientes, que é caracterizado por prognóstico favorável, intermediário e prognóstico desfavorável. Através dessa definição de risco prognóstico que se torna possível escolher o melhor tratamento para aquele paciente. Dentre as opções de tratamento, existem algumas opções de tratamento. A mais comum é a quimioterapia, que é frequentemente a principal forma de tratamento das leucemias agudas. Envolve o uso de medicamentos para destruir as células cancerosas ou impedir sua multiplicação. Neste momento aqui, o tratamento pode incluir combinações de diferentes agentes quimioterápicos, que pode ser administrado oralmente, por injeção ou infusão intravenosa. Outra opção de tratamento é o transplante de medula óssea, que envolve a substituição da medula óssea
óssea doente por células-tronco hematopoéticas saudáveis. Temos as terapias direcionadas que visam especificamente as anormalidades genéticas presentes nessas células problemáticas. Aqui, como exemplo, a gente tem os inibidores de tirosina quinase, naquelas leucemias que apresentam um marcador BCR-BL1. Temos também a radioterapia, que usa as radiações de alta energia para destruir ou danificar essas células doentes e podem ser usadas em várias áreas do corpo, né? Como cérebro, braço. A gente tem, mais recente, a imunoterapia, que utiliza o próprio sistema imunológico do paciente para combater essas células anormais. E algumas formas de imunoterapia, como os anticorpos monoclonais, estão sendo exploradas com sucesso para o tratamento das leucemias agudas. O suporte clínico também é muito importante, porque aqui é o ponto onde é importante gerenciar os efeitos colaterais do tratamento, como infecções, anemias, problemas relacionados à medula óssea e até problemas emocionais também. E a gente também tem os ensaios clínicos, que é a participação daquele paciente em ensaios clínicos, onde é oferecido acesso a tratamentos mais inovadores, muitas vezes tratamentos que estão em fase de teste. E é claro que a gente finaliza essa aula falando do suporte e a qualidade de vida desses pacientes, que é muito importante. É muito importante para o tratamento das leucemias agudas que tanto o paciente como a sua família tenham acesso a serviços de apoio emocional, que podem incluir aconselhamento individual, terapia em grupo, programas de educação e recursos online. A gente veio aqui falar um pouquinho do que a gente estuda. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários que a gente volta com outro vídeo para vocês. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso vai ajudar a gente a levar conhecimento para mais pessoas. Até a próxima!